Olá, estimados alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. No momento em que estou gravando essa videoaula, eu e você estamos passando por uma fase de confinamento necessário ao combate da proliferação do coronavírus. Sendo assim, o nosso objetivo nesse momento é permitir a continuidade do estudo-aprendizagem. Nesse esforço, eu sou professor de Química e todos os seus professores estamos juntos elaborando diversas formas de materiais, de recursos, para que você possa estudar à distância. Com relação a você, estimado aluno e aluna de Química, o que eu espero é que utilize esta videoaula para, sim, dar continuidade aos seus estudos, ao seu processo de aprendizagem. As nossas armas para o combate ao coronavírus são estudar continuamente. O estudo ele vai ocupar sua mente para que você possa suportar mais tranquilamente essa fase de confinamento. Ocupar a mente é a melhor forma de passarmos por esse momento de combate ao coronavírus. E esse ocupar a mente será frutífero se for utilizado na forma de estudos, de continuidade da aprendizagem. Dentro do combate à proliferação do coronavírus, a sala de aula invertida entra como uma grande ferramenta, como importante instrumento, porque a sala de aula invertida, ela propõe que o aluno estude em casa antecipadamente, que é justamente aquilo que estamos vivendo nesse momento. Você, estudante, não se encontra em sala de aula. Você está em sua residência e, estando em sua casa, você estuda através dos diversos materiais que estão sendo disponibilizados pelo seu professor. Você estuda e começa a construir os primeiros pilares de sua aprendizagem. Ao aprender, você pode ensinar a algum colega. E quando você consegue ensinar, aí você descobre que realmente aprendeu. Porque quem ensina, aprende. Quem ensina, aprende mais. Na verdade, estudante, quem ensina, aprende melhor. E esse é o foco, o objetivo da sala de aula invertida. Dentro dos nossos estudos, um dos mais importantes capítulos é o estudo das soluções. Todavia, dentro do capítulo estudo das soluções, nós temos um tema chamado Unidades de Concentração das Soluções. Incluído dentro do tema Unidades de Concentração, nós temos aqui a concentração em mol por litro, que é uma das mais importantes unidades de concentração do estudo de Química. Vamos então focar nossa aula no estudo da concentração em mol por litro. Para isso, é fundamental que você entenda. A concentração em mol por litro indica quantos mols do soluto há para cada 1 litro de solução. Quantos mols de soluto há para cada 1 litro? Ora, se o tema fala sobre quantos mols tem para cada litro, ora, a quantidade de mols ela é expressa pela letra N. Litro é volume, que é expresso pela letra V. Então, em termos de fórmulas matemáticas, a concentração em mol por litro, que aqui está simbolizada por esse M diferenciado, esse M diferenciado está sendo aqui utilizado para que você não confunda com a letra M, que simboliza massa. Então, a concentração em mol por litro é simbolizada pela letra M, mas um M diferenciado daquele M que você utilizava para representar massa. Ora, estudante, eu não estou propondo aqui
que você memorize essa fórmula, porque no estudo das soluções, o aluno não necessita memorizar fórmulas. O que o aluno precisa é estudar as unidades de concentração. Quando ele diz mol por litro, mol é expresso pela letra M, litro, volume V, mol por litro. Então, quantidade de mols dividido pelo volume. Perceba, estudante, que é a unidade que te faz lembrar da fórmula, ok? E lembrando, se ele fala concentração, obrigatoriamente essa quantidade de mols é do soluto, porque toda unidade de concentração estuda a quantidade do soluto em relação ao solvente, em relação à solução. Então, mol por litro, quantidade de mol do soluto pelo volume da solução. Todavia, é fundamental enfatizar que o conceito moderno, na linguagem moderna, para concentração em mol por litro, na verdade diz concentração em quantidade de matéria. Eu estou utilizando nessa aula a expressão concentração em mol por litro, que eu percebo nos livros publicados este ano, 2020, que a linguagem concentração em mol por litro ainda é muito utilizada. Mas a linguagem proposta pela EUPAC é concentração em quantidade de matéria, cuja unidade é mol por litro. Indica a quantidade de matéria do soluto existente em cada 1 litro de solução. Lembrando que quantidade de matéria é uma medida cuja unidade é mol, ok? Então lembrando, quando eu digo para você, aluno, determine a quantidade de mols, eu estou usando a linguagem antiga, que na linguagem moderna disse determine a quantidade de matéria. Ou seja, o correto é que o professor se dirija ao aluno da seguinte maneira: determine a quantidade de matéria do soluto. Todavia, eu, Heber Barbosa, percebo que ainda é comum na linguagem dos professores utilizar determine a quantidade de mols. Trago aqui apenas um comentário sobre a linguagem oficial proposta pela EUPAC. Determine a quantidade de matéria que tem sido usado, determine a quantidade de mols. Vamos avançar? É fundamental compreender essa unidade. Inclusive, a proposta que eu trago para esta aula é que o aluno não se concentre na memorização de fórmulas, mas que essa concentração esteja no compreender a unidade. No caso aqui, mol por litro. Então, vamos criar um exemplo qualquer. Considere uma solução aquosa. Aquosa quer dizer que o solvente é a água. Considere uma solução aquosa de NaCl a 0,4 mol por litro. NaCl, você conhece, é o cloreto de sódio, principal componente do sal de cozinha. E a pergunta é, o que significa 0,4 mol por litro? 0,4 mol de NaCl para cada 1 litro de solução. Ou seja, essa unidade é uma regra de 3. 0,4 mols de NaCl soluto para cada 1 litro de solução. Se você entende a unidade como regra de 3, vejamos aqui a pergunta. Quantos mols de NaCl eu tenho para meio litro? Ah, professor, eu preciso saber de uma fórmula para responder isso aqui. Não, aluno, isso aqui é proporcionalidade simples e direta. Se 1 litro tem 0,4 mols, eu estou te perguntando meio litro quantos mols serão encontrados. 0,2 mols, lógico. E se eu tiver 0,8 mols, qual o volume em litros necessário? Aluno, a unidade diz 0,4 mols para cada 1 litro. E aqui eu estou perguntando 0,8 mols. Quantos litros necessitam? Você percebe que 0,8 mols é o dobro de 0,4. Para o dobro da quantidade de matéria, o dobro do volume. Então, 2 litros. Observe que eu estou lançando perguntas simples, para que você entenda que essa unidade
de concentração é uma regra de 3 simples, direta, objetiva. Uma outra pergunta, qual é a quantidade de matéria para 3 litros? Aluno, aqui diz que cada litro tem 0,4 mols. 3 litros, o triplo, 1,2 mols. Então, aluno, esse momento bem simples, sei que foi simples, mas era importante para que você comece a compreender o real sentido da unidade mol por litro. Então, vamos a alguns comentários importantes. A concentração em mol por litro, atualmente denominada de concentração em quantidade de matéria, como eu falei anteriormente, né? Inclusive focando, estou utilizando a expressão concentração em mol por litro, porque ela tem sido aceita. Todavia, a recomendação da IUPAC é concentração em quantidade de matéria. Lembrando, aluno, que o IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que é um órgão que define toda a linguagem química usada no mundo. Antigamente, a concentração em quantidade de matéria ela já foi chamada de concentração molar. Esse termo não é aceito, ok? Qualquer texto de química que diz determine a concentração molar, esse texto cai num erro conceitual grave. Porque, segundo a IUPAC, tudo que é molar é para um mol. E concentração molar não significa que a quantidade de mols é um mol. Então, determine concentração molar é um conceitual grave. Antigamente também se usava o termo molaridade. Molaridade, que é o termo mais antigo que o termo concentração molar. Ambas são expressões abolidas e condenadas pela IUPAC. A concentração em mol por litro, corretamente, é chamada hoje de concentração em quantidade de matéria. Lembrando ainda que essa unidade mol por litro, na verdade, essa forma de escrever ela também é antiga, eu diria que é praticamente já ultrapassada. Mol por litro escreve-se mol litro a menos 1. Esse litro a menos 1 é o mesmo que escrever por litro. Então, mol por litro, na linguagem moderna, inclusive o Enem, prefere adotar essa linguagem. A unidade de concentração mol litro a menos 1, substituindo mol por litro. Vamos aplicar essa teoria. Todavia, essa teoria será aplicada na forma de resoluções de exercícios de vestibulares. Vamos então às nossas primeiras questões. Vamos agora aplicar a teoria, porque toda essa base teórica não fará sentido se não começarmos a aplicar para elevar a sua compreensão. Todavia, essa aplicação será realizada na forma de questões de vestibulares. Vamos então escolher alguns testes, algumas questões de grandes vestibulares e começar a resolver para aplicar os conceitos que vimos no início dessa videoaula. Trago então um primeiro quesito, uma questão do Enem, a primeira aplicação de 2010. Vamos ao texto. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. Isso já sabemos. Solução é uma mistura homogênea, uma só fase. Ok? Então, o sistema homogêneo. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal e água e misturar bem sal, soluto, água, o solvente. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente, diz a questão do Enem. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Você sabe que a água é o solvente universal. Lembrando ainda que água é um solvente polar. Então, ela é solvente universal para substâncias também polares. O açúcar é polar. O sal composto iônico tem uma polaridade ao extremo. É tanto que os sais nem são classificados em polares e apolares. Porque todo sal em si
por si só, já é estupidamente polar. Lembre-se, a água é solvente, água, solvente universal. Mas se a água é polar, ela é solvente universal para solutos que também são polares. Mas vamos continuar a leitura do texto desse quesito do Enem. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, cuja massa molar é 342 gramas por mol, para uma xícara de 50 ml do líquido, que é o cafezinho. Qual é a concentração final em mol por litro? Qual é a concentração em quantidade de matéria de sacarose nesse cafezinho? Estudante, antes que eu avance essa tela, observa bem esses dois dados que você encontra aqui. Eu vou inclusive dar um zoom rápido nesses dois dados e observe bem. 342 gramas é a massa de um mol. E aqui eu tenho 3,42 gramas. Você percebe, estudante, que 3,42 está com duas casas decimais voltando, não é, a menos. Então, esse número é 100 vezes menor que esse. Então, se 342 gramas é 1 mol, 3,42 é 0,01 mol, duas casas a menos, ok? Então, é importante que você tenha essa percepção. Dada uma certa massa de soluto, comparar essa massa com a massa de 1 mol e tentar perceber, dentro dessa massa, quantas vezes temos essa massa aqui. No caso, como 3,42, apenas repetindo, é 100 vezes menor que 342, são duas casas a menos. Então, esse 1 mol terá duas casas a menos, será 0,01 mol. E essa percepção, estudante, é importantíssima. Todavia, isso que eu falei nesse momento, com relação a essas massas, vai se repetir na resolução. Para realizarmos a resolução, eu trago a imagem que você encontra o próprio texto, não é 3,42 gramas, volume 50 ml, volume do cafezinho, não é 0,05 litros. Vejamos então. Calcule a concentração em mol por litro. Quantos mols tem para 1 litro? Então, estudante, se eu quero saber quantos mols tem para 1 litro, então não é bem essa massa que eu estou precisando agora. Na verdade, eu preciso que essa massa seja convertida em quantidade de mols. Ou seja, eu preciso descobrir a quantidade de matéria que tem aqui dentro. Por isso que aparece aqui em cima a massa molar. 342 gramas é a massa de 1 mol. Se 342 gramas de sacarose é 1 mol, então eu posso perguntar, essa massinha, 3,42 gramas, quantos mols serão? Fazemos então aqui uma pequena regra de 3, 342 vezes x, eu teria aqui, ó, 342 vezes x, já passei o 342 dividindo, ok? E 3,42 vezes 1, 3,42, como já havíamos percebido anteriormente, 0,01 mol de sacarose. Bem, vamos prosseguir os cálculos. Considerando que essa massa corresponde a 0,01 mol de sacarose, entenda, aluno, essa quantidade de matéria de sacarose está dissolvido dentro de 50 ml, 0,05 litros. O que o texto quer saber, aluno, é quantos mols, veja bem, quantos mols eu terei para 1 litro inteiro, ok? 50 ml tem essa quantidade de mols. Ele quer saber quantos mols tem para 1 litro. Vejamos então na regra de 3. Se eu tenho 0,01 mol em 0,05 litros, eu quero saber em 1 litro quantos mols nós teremos. Isso é uma regra de 3. Observe, 0,01 vezes 1 e 0,05 que multiplica x, passei dividindo. Se você faz a operação aqui, ó, avança a vírgula, duas casas, fica 1 sobre 5. Que na verdade é 0,2 mols
de sacarose, ok? Agora observem, isso aqui não é ainda a resposta ao quesito. Aqui eu tenho 0,2 mols. A resposta ao quesito, na verdade, é 0,2 mols por litro, ok? Professor, por que por litro? Aluno, você lembra que esses 0,2 mols foram encontrados quando nós perguntamos a quantidade de mols para 1 litro? Então esses 0,2 mols de sacarose estão dentro de 1 litro. Escrevendo isto na unidade de concentração, nós temos concentração 0,2 mol por litro, que em linguagem moderna escreve-se mol litro a -1. O -1 não apareceu aqui por falha da imagem, mas 0,2 mol litro a -1, ok? Então, determine a concentração em mol por litro. Resposta, 0,2 mol para cada litro. Agora, estudante, observe bem. Tudo isso podia ter sido feito de cabeça, ok? Por que feito de cabeça? Porque nós temos 0,0 mol e 50 ml. Ele quer saber quantos mols tem para 1 litro todo. Aluno, 1 litro inteiro são 1000 mililitros. E 1000 mililitros são 20 vezes mais que 50. Então, se 50 ml tem 0,0 mol, 1 litro inteiro, que são 20 vezes mais, tem 20 vezes mais essa quantidade de mols. Isso vezes 20 daria então 0,2 mols. Ou seja, todo esse cálculo que nós fizemos aqui, ele poderia ter sido feito de cabeça. Porque se 0,05 mols, se 0,05 litros tem 0,0 mol, e 1 litro é 20 vezes mais, essa resposta é um número 20 vezes mais, que seria 0,2 mols. Alguém diria, poxa, o professor Weber está tentando complicar a resolução. Não, estudante, estou tentando te estimular a realizar cálculos químicos que são simples, de maneira mais direta, porque não ache, aluno, que isso aqui é um tema difícil da química, não. Isso é um tema elementar em química. Ele é base para temas mais complexos que esse. Por isso que eu estimulo que você perceba os cálculos mentalmente, sem memorizar fórmulas, e tente resolver através de simples regras de 3. Bem, então temos aqui a resposta à nossa questão. Ele perguntou qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho. A concentração 0,2. E observe, estudante, que nós fizemos um quesito de prova de Enem. E nós não necessitamos memorizar fórmulas para responder esse quesito. Você raciocinou em cima de pequenas e simples regras de 3. Essa é a maneira mais simples, direta, objetiva, eficaz para você dominar o tema unidades de concentração das soluções. Então vamos passar para um segundo quesito. No caso, eu trago aqui um quesito de uma prova local, não é uma prova um pouco antiga, 2008, mas o que é abordado nesse quesito é um tema atual, concentração em mol por litro. Vejamos o texto. O ácido tartárico, que você não precisa memorizar a fórmula, o ácido tartárico, usado como conservante em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Sabendo que a concentração do ácido num refrigerante é 0,175 mols para cada 1 litro. Determine a massa em meio litro, ok? Perceba que esse texto traz as massas molares do hidrogênio, carbono e oxigênio para que você consiga determinar a massa molar desse soluto. Nesse vídeo, eu não estou mostrando o cálculo da massa molar, porque esse cálculo foi trabalhado em um outro vídeo anterior, que justamente o tema foi determinação da massa molar, ok? Mas você sabe que esses dados foram fornecidos para você compor a massa molar desse soluto. Então vamos à resolução. 0,175 mol por litro, mas o volume é meio litro. Determine então a massa. Ora, primeira forma de resolução dessa questão, aplicando as fórmulas memorizadas. Na verdade, essa questão é a questão número 2. Ok, eu botei aqui número 1, mas não vamos ligar muito para isso, certo? Então temos aqui,
esse recipiente, né, tem água, né, o ácido tartárico, né, cuja concentração é 0,175 mol para cada litro. Ora, você pode resolver isso aqui pelas fórmulas. É uma primeira forma de resolução. Então, concentração em mol por litro é quantidade de mols dividido pelo volume em litros. Professor, essa fórmula, se eu me esquecer na prova, se esquecer na prova, você lembra automaticamente. Como, professor, eu vou lembrar se eu esqueci? Porque aqui diz mol por litro. É quantidade de mols pelo volume. Ó, mol sobre volume, mol por litro. Ok? Então, você, ao lembrar a fórmula, substitui os valores de concentração. Cuidado, aqui tem 500 ml, mas mol por litro. Se você vai usar a fórmula, o volume tem litros. Então, meio pelos extremos, resolvendo a fórmula. Então, 0,0875 mols, ok? Na verdade, essa quantidade de mols está para 1 litro, meio litro tem metade, logicamente. 0,0875 mols de ácido tartárico. Mas isso não respondeu o quesito ainda. Porque ele não quer a quantidade de mols do soluto. Ele quer a massa do soluto. Ora, para achar essa massa, você pode usar uma outra fórmula decorada. N igual a M sobre MM. Onde esse Nzinho é número de mols, né? Antiga linguagem, expressão abolida pelo UPAC, calcule o número de mols. Na verdade, a expressão correta é quantidade de matéria, cuja unidade é mol. Então, quando algum professor, até eu, se eu falo assim, N, minha gente, é o número de mols, lembre-se, o professor Herbert está usando linguagem antiga, arcaica. O correto é que se diga, estudante, esse N representa a quantidade de matéria, que quando for calculada, a unidade será mol. Então, N, quantidade de matéria. Esse MM é a massa molar, a massa de um mol. E esse Mzinho aqui é essa massinha que ele quer encontrar. Observe, a massa molar tem que ser dada no texto. Ou seja, a massa molar, 150 gramas por mol, não é? Dado este que você calculou anteriormente pelas massas do carbono, hidrogênio e oxigênio que foram fornecidos. Então, estudante, escutem. Aqui, você usou a fórmula para achar a quantidade de mol do soluto. Mas a questão não acabou ainda, porque ele quer achar a massa. Aí você tem essa fórmula memorizada. Você pode, então, agora, substituir os dados, não é? A quantidade de mols, a quantidade de matéria, a massa molar, e fazer a operação matemática e encontrar aqui 13,125 gramas, ou simplesmente 13,1 gramas foi a massa encontrada. Essa é uma forma de resolução por fórmulas memorizadas. Segunda forma de resolução, tudo por regra de 3. Vejamos essa maneira mais simples de resolução. Observe mais uma vez o texto. Ele quer saber a massa de ácido, deu o volume e tem aqui a concentração em mol por litro. Então você precisa entender o que é essa concentração, ok, aluno? Então, observe o que significa 0,175 mol por litro. 0,175 mols estão para cada 1 litro. Ou seja, para fazer essa resolução sem fórmula, basta abrir essa unidade como regra de 3. 0,175 mol por litro, eu sempre digo, significa 0,175 mol por 1 litro. Meio litro, quantos mols nós temos? Ora, se 1 litro tem 0,175 mols, esse meio litro, quantos mols nós teremos? Então, 1 vezes x dá x, 0,175 vezes meio daria 0,0875 mol por litro. Todavia, estudante, ele não quer achar a quantidade de mols, ele quer a massa do soluto. Mas nós sabemos
que a massa molar é 150 gramas para 1 mol. Ora, 150 gramas não está para 1 mol, e nós encontramos aqui 0,0875 mols, isso é perguntar, essa quantidade de mols, vejamos aqui, essa quantidade de mols, quantos gramas nós teremos? Então, fazendo os cálculos, teremos 13,1 gramas de ácido tartárico no refrigerante. Então, observe aqui que nós tivemos toda a resolução na forma de pequenas regras de 3. E é isso que se propõe no estudo moderno da química. Temos então aqui a resposta à nossa questão 13,1 gramas. Observe então que essa questão ela foi resolvida aqui apenas por simples regras de 3. E também foi resolvida pela fórmula, encontrando sempre a mesma resposta, 13,1 gramas. Temos ainda um último quesito a ser resolvido do IFPE, prova de 2011, não é? O IF aqui de Pernambuco. A soda cáustica, nome comercial do hidróxido de sódio, NaOH, é empregado na fabricação de diversos produtos químicos, como sabão, por exemplo, detergente, refino do petróleo e como reagente de laboratório. Uma solução de hidróxido de sódio foi preparada pela dissolução, olhe bem, aluno, de 50 gramas de NaOH em 500 ml de solução. Não esqueça, 50 gramas do soluto para volume 500 ml. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a concentração em quantidade de matéria da solução preparada. Então aqui eu trago um quesito de uma prova de 2011. Estamos em 2020, observe, 9 anos atrás. E ele já se expressava assim: determine a concentração em quantidade de matéria, que é a linguagem correta, moderna. Cabe ao aluno entender. Concentração em quantidade de matéria é o mesmo que concentração em mol por litro. Então a pergunta é, qual a concentração em mol por litro? Aluno, você lembra da tela anterior que nós tínhamos 50 gramas de hidróxido de sódio? Ok? Então, eu tenho que pegar aqueles 50 gramas e transformar em quantidade de mols. Porque o texto está pedindo, concentração em quantidade de matéria. O texto está pedindo quantos mols tem para 1 litro. Então eu tenho que pegar aqueles 50 gramas e encontrar quantos mols tem lá naqueles 50 gramas. Ou seja, 40 gramas é 1 mol. Professor, de onde veio essa informação? Já estava aqui, na verdade. Veja, 40 gramas é 1 mol. Os 50 gramas que o texto falou, quantos mols serão? Uma regra de 3, bem simples e direta, não é? 50 gramas é um pouco mais que 40 gramas, então é um pouco mais que 1 mol, 1,25 mols, quantidade de mols do soluto. Mas, aluno, não esqueça que ele quer a concentração em quantidade de matéria, ou seja, ele quer saber quantos mols tem para 1 litro. Nós encontramos a quantidade de mols, encontramos. 50 gramas corresponde a 1,25 mols. Mas ele quer saber quantos mols tem no litro inteiro. Ora, estudante, você lembra que o volume da solução era 500 ml, que é meio litro? Aluno, se nós temos 1,25 mols em meio litro, eu estou perguntando agora, 1 litro todo, quantos mols tem? Mas 1 litro todo é o dobro de meio litro. Então vai ser o dobro da quantidade de mols. Vai dar quanto, aluno? 2,5. Não é o dobro? Então, eu encontrei a quantidade de mols. Mas ele quer mol por litro. E essa quantidade de mols está em meio litro. A regra de 3 pergunta quantos mols tem para 1 litro. Regra de 3 simples, 2,5 mols. Resposta, 2,5 mols em cada litro, marcando então a letra D. Estudante, eu te peço, dá uma pausa, volta um pouco o vídeo e analisa novamente a maneira como essa questão foi respondida.
Essa é a proposta que eu trago para você. Resoluções dos textos de soluções através de pequenas e simples regras de 3, sem você ser obrigado a decorar cerca de 20 fórmulas matemáticas que existem nos livros de química sobre o tema soluções. Então, essa é a proposta que eu te trago para que você compreenda a concentração em quantidade de matéria, a concentração em mol por litro. Então, estimado estudante de química, alunos e alunas, alcançamos o final de mais uma videoaula. Lembrando que esta videoaula está sendo usada para a nossa sala de aula invertida, ou seja, a sala de aula começa em sua casa. Então, pega esse vídeo, assiste a aula, anota tudo organizadamente em seu caderno. É bom lembrar que na descrição desse vídeo, aí no YouTube, lá embaixo tem um link que dá acesso a um quiz com 10 questões sobre esse assunto. São 10 questões sobre concentração em mol por litro e as demais concentrações vistas em outros vídeos anteriormente, como gramas por litro, porcentagem de massa de soluto, questões com densidade também, tá ok? Então, esse vídeo faz parte da sala de aula invertida. Em breve, essa pandemia do coronavírus será extinta, será superada. Então estaremos em sala de aula e esse assunto será dado em sala. Eu vou trabalhar no quadro esse assunto, mas você não vai gastar seu tempo copiando o assunto do quadro. Você já copiou antecipadamente, já estudou antecipadamente. Na aula, não esteja copiando, e sim participando, observando, debatendo, perguntando, interferindo dentro da minha aula, contribuindo. Professor, com licença, eu posso explicar para a minha turma como eu posso resolver essa questão? Ou seja, você e toda a sua turma vão trabalhar na edificação da aprendizagem. E eu estarei presente como um mediador de toda a construção coletiva realizada por você e por sua turma. É isso que eu aguardo ansiosamente que venha acontecer e virá após o final da pandemia do coronavírus. Estudante, foi um prazer estar com você. Até a próxima videoaula.